Meus amados, a paz do Senhor, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos novamente juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 4. Dois versículos bem conhecidos, versículo 6 e versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, ele nos exorta a termos cuidado com os falsos ensinos. Desde o capítulo número 3, que Paulo orienta os cristãos, a mim, a você também, a termos cuidado com relação aos falsos ensinos, aos falsos obreiros. E que nós devemos sempre cultivar os dons do Espírito, ou o fruto do Espírito, né? Que é relacionado a nós, com relação ao próximo, com relação a nós mesmos e com relação ao nosso Deus. Ele diz também que nós devemos ser imitadores, como diz no capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam. Glória a Jesus Cristo. E ele estava dizendo isso aí, que as pessoas o imitassem com relação aos falsos ensinadores, aos falsos obreiros. E a intenção de Paulo era que os crentes estivessem certos e firmados na palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, o que me deixa feliz, o que me dá satisfação, é a vossa firmeza. Estai firmes assim no Senhor, meus amados. Glória a Jesus Cristo, nos guardando dos falsos ensinadores, porque muitos virão com ensinamentos falsos, né? Pregando o que não convém e enganarão a muitos. Quando Paulo falou a Timóteo, ele falou a respeito desses falsos obreiros, que eles tinham aparência de piedade. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 5, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. E Paulo diz: destes, afaste-se. Então, nós devemos nos firmar na palavra, nos firmar em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, ele disse: olha, eu pus o fundamento. Vocês vejam como é que vão edificar sobre esse fundamento, que é Cristo. Paulo falou a respeito disso, escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios. Ele disse assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Nós somos simplesmente cooperadores de Cristo. E como cooperadores, nós devemos ter cuidados para não colocar nenhum ensinamento falso. Versículo 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim: segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento aqui é Cristo. Ele firmou a igreja em Cristo. Então nós devemos ter cuidado. Por isso que ele disse assim: olha, a minha alegria e coroa é a vossa firmeza. E quando nós estamos firmes, nós não devemos nos abalar. Aliás, isso nós sentimos esse abalo muitas vezes pela nossa fraqueza, mas ele diz assim: olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração, mostrando a Ele, falando com Ele, contando a Ele o que nos causa aflição, o que está nos incomodando, o nosso Deus, Ele nos envia a sua paz, que é uma das bênçãos que Deus deixou para nós, né? A sua paz, que o próprio Jesus disse, está lá em João capítulo 14, versículo 27, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Então, quando nós mostramos a Deus, diante de Deus, derramamos a nossa alma para contar o que está nos incomodando, nos inquietando, glória a Jesus Cristo, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que rege as nossas ações e as nossas emoções serão guardadas por Deus quando nós apresentamos tudo a Ele em oração. Então, que nós possamos nos guardar dos maus obreiros, dos ensinamentos falsos, estar firmes no Senhor, que é importante isso aí, e também não nos abalar com as adversidades. Houve inquietação que nos acomete isso aí? Vamos falar com Deus. Dobra o teu joelho, conta ao Senhor qual é a tua causa,
e você vai sentir a paz de Deus sobre a sua vida, guardando o teu coração e o teu sentimento, para que você não venha desesperar. É a serenidade divina na tua vida. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.